Boa noite, pessoal. Mais uma vez ao vivo aqui na Caixa da Bruxa. Vamos esperar as pessoas entrarem. Boa noite, gente. Boa noite, Dona Olga. Boa noite, Lua Serena. Boa noite, Ori Baradelli. Boa noite, Tati. Vamos lá chamar a Dona Tati. Aguardando. Oi, Tati. Tudo bem? Oi, tudo bem, meu bem? Tudo ótimo. Oi, gente, boa noite. Tudo zen? Tudo bem, gente? E aí? Tudo zen por aí, mana? Tudo bem, tudo bem. E vocês aí? Olha, animados. Ah, que bom. Estamos mais uma vez aqui na Caixa da Bruxa, com o Tataraki, no quadro Descende Seu Voo. E hoje nós vamos falar. Você não está ouvindo a gente, dona Olga? Eu acho que é aí mesmo, porque alguém mais, senão alguém mais teria reclamado. Ai, que bom. Ai, que bom. Então, hoje nós vamos falar sobre consciência corporal, mas não só, e os quatro elementos, né? A gente vai tentar abranger aí o máximo que a gente conseguir de algumas informações bacanas com relação aos quatro elementos para vocês. Ok? Tati, quer dar a introdução para a gente hoje, meu amor? Então, né? Quando a gente pensou nesse tema, porque eu e o B, né, o Aros, nós estamos. Sugeriram esse tema, só para deixar claro, esse tema foi você e o Aras, né, que sugeriram. Boa É noite. mais, mais especificamente o Aros, né? Porque lá na Aracos, né, na nossa página, @Aracos, DH, Desenvolvimento Humano, nós estamos falando sobre os elementos, né? É uma semana do elemento terra. Então, a gente pensou, por que não trazer isso para a Caixa da Bruxa, para o Tecendo o Seu Voo e para a nossa linguagem, né? Tanto enquanto magista, quanto terapeuta, quanto seres viventes desse plano, né? Como humanos. É, por assim dizer. Então, bem, a gente sabe, quer falar mais alguma coisa? Pode falar, meu amor. A gente sabe, né, que os quatro elementos, eles são fundamentais, tanto para a nossa prática na bruxaria, quanto até mesmo para as nossas crenças, eles estão ali inseridos muito, de maneira muito forte, né? E, obviamente, que a gente, sendo humano, como a gente bem comentou, a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode nem tão pouco esquecer a influência desses quatro elementos dentro da gente, na nossa vida. Para quem não sabe, os quatro elementos da natureza são os quatro elementos básicos que a gente está falando aqui, que é terra, ar, água e fogo, né? Essa, essa ordem, ela pode mudar, assim, depende muito, né? As pessoas, não é essa ordem, é outra ordem, mas enfim, são esses quatro elementos, terra, ar, água e fogo. E a gente vai falar um pouquinho deles hoje aqui, na nossa vida, na nossa prática, porque uma bruxa ela é totalmente conectada com os elementos o tempo todo, e uma terapeuta também, por sua vez, né? O que para nós aqui, assim, inclusive o quadro é para isso, a gente não vê muita diferença entre uma coisa e outra. Assim. Então, então, a gente vai falar para vocês. Bem, o primeiro elemento que a gente vai trazer pode ser a terra, Tati? Pode ser, meu bem. Boa noite, gente. Adoro a terra. Também amo, eu sou, né? Eu sou terrinha, eu sou do signo de touro. Então, eu sou terrinha, chifrudinha, delícia, adoro. Então, o meu signo, o meu elemento regente do meu solar é terra, né? A gente pode fazer essa associação também com os signos, né? Então, os signos, eles são divididos em quatro, né? E cada grupo, cada elemento tem três grupos de signos. Então, vocês podem descobrir o elemento regente do signo de vocês muito facilmente, né? E isso é muito legal, porque bate muito com o significado do signo real, né? Então, o elemento terra, pessoal, ele é o primeiro elemento que geralmente a gente tem contato na vida, assim, né? Na vida, porque ele é um elemento terra. Primeiramente, a gente está na Terra, só para começar. Né? Nosso planeta é o planeta Terra. Mas quando a gente fala do elemento Terra, a gente está indo para além do planeta mesmo. Muito embora o próprio planeta, ele represente muito bem o próprio elemento, o próprio nome, etc. Né?
Nosso planeta Terra não é chamado Terra à toa. Mas Terra é tudo aquilo que a gente pode pegar, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é material. É o nosso plano material aqui das nossas vivências corpóreas, nossas experiências corpóreas, né? Dentro do nosso corpo, ele não é simplesmente o nosso corpo, né? Ele é todo um... Quando a gente fala de elemento, a gente também vai falar, pessoal, de uma questão, né, Tati, que eu acho que até a gente pode começar falando um pouquinho disso antes da gente falar realmente dos elementos. Muito embora eu já tenha começado a falar do terra aqui, mas quando a gente vai falar dos elementos, a gente não está falando só da parte física desses elementos, né? Então, a gente não está falando da terra só como a terra que a gente planta, ou como o nosso corpo, que é a representação corpórea, física, né, da nossa terra, a nossa pele. Mas a gente também está falando de sentidos extrafísicos, extramateriais, porque desses elementos, né? Então, quando a gente está falando... E até místicos, né? Até o que é esse elemento misticamente falando, né? O que é esse elemento enquanto uma linha terapêutica, por exemplo, né? Quando alguém chega para mim com algum desequilíbrio físico, naturalmente a gente entende que o corpo daquela pessoa tem algum desequilíbrio. Se a gente for pegar a daquela pessoa, de todos nós, né, gente? Né? Vamos ser realistas. E se a gente for pegar isso dentro de uma linguagem dos chakras, o elemento terra, ele é aquele que nos liga, né? Ele é aquele que aterra a nossa energia e que faz a gente concretizar aqui. Então, a gente sai do sentido terra de plantar e amplia isso, mas não deixa de ser a mesma terra para se plantar, porque a terra é a nossa ação também, né? No mundo, num olhar mais místico, dentro do tarô, por um exemplo, né? Quando o arcano é de terra, né? Dos 4 naipes, a gente quer dizer do plantar, do construir, do fazer, da ação. Né? A ação é terra também. Então, era justamente isso que eu queria pegar. Quando a gente está falando dos elementos, a gente não está falando só no sentido palpável. Puxando até esse sentido místico, esotérico, que a Tati trouxe. Que entra dentro da seara mágica, da bruxaria, entra dentro da seara holística, da terapia. Né? E é esse sentido metafísico de, então, o que a Terra, ela simboliza internamente, né? O que ela simboliza, o que ela vem, como ela vem na minha vida, como ela vem se materializar na minha vida. Como que eu posso trabalhar os meus aspectos terra? Porque nós, como seres humanos, nós somos a junção dos 4 elementos perfeita, né? Perfeita. Nós somos realmente a materialização dessa junção. Então, será que somos deuses, né? Porque se o éter é a união de todos esses elementos, será que nós, sendo a junção de todos esses elementos, será que a gente também pode se considerar Deus, ou uma partinha de Deus, ou então contendo este éter, né? Este Deus dentro de nós? Será? Isso me lembra aquele filme um pouco antigo, O Quinto Elemento. O Quinto Elemento, que a pessoa lá, não lembro o nome dela agora, gente, vocês lembram? Lucy, o B falou aqui, a Lucy. Ela precisa juntar 4 elementos para entender que ela é o quinto. Né? E assim, enquanto em muitas linhas terapêuticas a gente entende, e não só terapêuticas, mas também magísticas, mas também espirituais, mas também humanas, a gente entende que a gente tem uma centelha desse quinto elemento. Né? E a gente só não desperta ele porque a gente não despertou, porque a gente tem os 4, que são 5. O quinto. Consegue lidar, né? Essa é a questão. A gente não tem consciência e, né, por não ter consciência, a gente não sabe lidar com isso. Lidar com muitas energias, né? Como que a gente... E é isso, geralmente, que uma bruxa faz, né? Ela manipula isso. Manipula não no sentido de, ai, que coisa ruim e tal, eu vou colocar aquilo como um servidor para me servir. Não, nada disso, né? Isso existe, mas é uma prática que nós não temos dentro da nossa prática, então a gente nem saberia falar para vocês disso, tá? Mas, assim, é uma questão de você trazer essa energia e manipular de uma forma benéfica essa energia para você viver em conexão harmônica com essa energia, com todas essas energias. Porque, como a gente estava falando, o próprio ser humano,
é a representação física desses elementos, né? Então, a gente tem o Sim. corpo, a pele, não só, né? Mas restritamente, a gente tem o corpo, a pele, que é a terra. Daí nós temos nossa saliva, nosso sangue, nossos fluidos corporais, como a água. A gente tem os nossos pensamentos, como o ar. A gente tem o nosso espírito como fogo, né? É claro que isso abrange muito mais, tá, gente? No decorrer da live. É isso que eu ia falar, exato. Porque às vezes a gente encontra. Por um exemplo, né? A gente encontra um desequilíbrio de fogo quando um corpo, por exemplo, de alguém, de nós, está com problema gástrico. Excesso de fogo. Tá pegando fogo por dentro. Uhum. Né? Ou então a pessoa fica assada, ou sai um monte de coisa na boca, sabe? Ferida, afta. É o fogo interno. Uhum. Precisando queimar mais do que ele deveria. Então, o que a gente tem que fazer? Qual o elemento que a gente tem que trabalhar no nosso corpo para diminuir esse fogo? Se eu jogar ar no fogo, o que acontece? Gente, é aula de química. Cresce o fogo. Então, eu não posso já alimentar com ar. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou comer. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou pensar, porque vai alimentar esse fogo. Porque se o fogo, né, ele é esse emocional inflamado, todas essas questões que ferem dentro da gente, a raiva, todas essas questões, que atacam esses órgãos, né, o estômago, o fígado, etc., todas essas questões. Então, a gente precisa, na realidade, abrandar isso, entender isso, né? Essa questão. Entender, respirar devagar, porque geralmente nesse momento de raiva, de ira, a gente respira. Mal respira, né? Não respira. Né? E aí o que a gente faz? A gente ventila o fogo em vez de abrandar. A gente alimenta aquele fogo, né? Porque alimenta a chama, né? E se a gente for pegar até assim, no sentido metafisicamente, quando você está com raiva, quando você está inflamando por dentro, pegando fogo por dentro, a sua mente, que é o ar, né, que é os pensamentos, eles ficam ali criando 1000 caraminholas para que esta raiva ela aumente. Então, você está com raiva de alguém, ai, mas você viu o que ela fez? Ai, mas você viu isso? Você viu o que ela falou? Você viu como ela se porta? Ai, só o jeito dela respirar tá me... A pessoa respira já é motivo para inflamar, né? Exatamente, porque o pensamento ele alimenta esse fogo, né? Essa raiva. Então é muito legal a gente fazer essa conexão, né? Das emoções com os elementos no nosso corpo, né? No corpo, como que isso reverbera, como que isso vem. Quando eu estou sentindo isso, quando eu estou sentindo aquilo, fisicamente, como que eu sei que eu estou em desequilíbrio, em qual elemento eu estou em desequilíbrio, né? Sim. Isso, né? São perguntas que a gente vai se fazendo, né, pessoal? Por um exemplo, né? Uma palavrinha mágica é a metafísica da saúde. Então vai lá no grande pai Google de Aruanda, né? Dor de estômago na metafísica da saúde. Aí ele vai te falar o que está acontecendo lá dentro de você. E por incrível coincidência ou sincronicidade, vai fazer sentido como uma luva. Sim. Né? E aí, se você entende um pouquinho que o seu pensamento é o elemento ar, que as suas emoções é o elemento água, né? Que o seu espírito é se inflamar, é o elemento fogo, que você fica, né, enraivado. Não é o espírito quinto elemento, tá, gente? Ainda não é o espírito quinto elemento. Isso. E então a gente vai fazendo essas ligações, né? Essas conexões do elemento com as emoções, com o meu corpo, com o próprio órgão que tem aquela dor ou aquele sentir diferente, né? Porque, por exemplo, se a gente está na época da TPM, a gente sente tudo diferente. Sim. E aí estão todos os elementos bagunçados porque tem os hormônios. Os hormônios, onde eles ficam? Onde que liga o hormônio? O que ele causa? Então, quando a gente vai fazendo essas conexões, a gente amplia o conhecimento interno dos elementos e o próprio elemento por si. O elemento água não é só a água da torneira ou da cachoeira ou da chuva.
mas ele também é a minha lágrima, é a minha saliva, é o meu suor, é todo esse líquido que existe dentro do corpo que faz tudo funcionar. As minhas águas, né? As As águas que minhas né? As águas, essa é a questão, né? A gente enxergar os elementos, a terra que existe em mim, o ar que existe em mim, o fogo que existe em mim, né? A água que existe em mim. Onde neste corpo isso realmente é vigente. Como que eu posso reconhecer isso? Né? A partir do momento que você conhece o elemento, como a Tati estava falando, a gente começa a entrar em contato com todas essas correspondências naturalmente. Né? Porque já é um ramo de conhecimento assim, super vasto, onde a gente consegue explorar bastante cada elemento ali. Principalmente para quem estuda o tarô também, é muito legal, porque o tarô ele faz a gente realmente emergir nesses elementos, porque faz parte dos estudos dos arcanos menores, né? Então, a gente até fala, se vocês quiserem conhecer os arcanos menores, estudem muito, né? E tentam entender profundamente os elementos desses naipes, né? Porque daí vocês vão estar realmente entrando em conexão com a essência daquele naipe, né? E é muito interessante a gente entrar em conexão profunda, em sentido de conexão, de conhecimento e técnica, práticas até, para que a gente possa reconhecer, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa fazer uma série de coisas, trabalhos mágicos, terapêuticos, uma série de coisas, dentro da gente, né? E como que a gente vai trazer isso de uma forma terapêutica no nosso dia a dia, fazendo esse pensamento, essa visão ser uma coisa natural, orgânica, né? A partir do momento que você entende como funciona isso em você, né? E daí você entende também como ocorre hoje os desequilíbrios disso. Então, se eu estou desequilibrada no mental, cara, isso vai afetar todos os outros elementos. É muito comum aos chakras, né? Os chakras também a gente consegue conectar com os elementos. Então, exatamente. Ah, eu amo essa boneca, gente. Então, se um está desequilibrado, vários, todos, né? Todos ou alguns estão desequilibrados. Então, se você conhece, você consegue reconhecer você já conhece, já consegue ali com um certo traquejo em estudo, reconhecer e puxar outros problemas, outras raízes e também outras. Porque dentro do elemento não está só o desequilíbrio, ele também está a solução para aquilo, né? Assim como no tarô, né? O tarô ele vai trazer o problema, mas o mesmo arcano que representa o problema representa a solução. Assim é o autoconhecimento dos elementos no nosso corpo. Se eu começo a entender que aquele elemento está em desequilíbrio naquele momento da minha vida, eu vou buscar, bom, o que que eu senti, o que eu pensei, como que eu estou agindo, eu estou fumando, eu não estou fumando, eu estou bebendo água, eu estou bebendo, o que eu estou fazendo, quais são os meus hábitos naqueles últimos dias, pensamentos e emoções também entram nessa lista, e aí você faz um combo disso, né, e vai tentando analisar por todos os ângulos de quem é você, porque o que causa uma acidez no estômago em mim, não necessariamente é a mesma coisa que causa uma acidez no estômago em você. Claro. Embora tenha muitos elementos que sejam comuns. Sim, exatamente. Mas tem elementos que são comuns porque é o mesmo problema. Não porque é a mesma questão, não porque é a mesma pessoa, né? Porque a pessoa vai sentir da mesma maneira. Não, é porque é o mesmo problema, né? Problemas no estômago geralmente é quando você é afetado, aquilo que você recebe das pessoas, né? Aquilo que você não digere, as coisas que você não está digerindo, não engolir isso, né? Não engolir. Né? Todas essas. Daí dá problema no estômago. Com certeza vai ter aí uma azia, uma acidez, algum desconforto no estômago, né? Pode saber. Alguma coisa que te faz pensar muito, né? Que te incomoda e que você fica remoendo. Não remoe aqui, né? E aí o estômago vai inflando, vai queimando, e vai queimando. Ah, beleza! Exatamente. Então, bem, dentro dessa seara inteira que a gente já falou para vocês, tem todas essas questões dos elementos. Então, a gente pode trabalhar com os elementos de várias maneiras, né? A gente pode, reconhecendo eles, primeiramente, nós, que é a premissa disso, que eu acredito que seja o primeiro trabalho que a gente tem que fazer com os elementos, é a gente reconhecer ele na gente, né, Tati? Você não concorda? Primeiro a gente tem que ver, né, como uma manifestação daqueles elementos, né?
não só uma manifestação, mas também uma forma de colocar eles aqui, né? E quando a gente está falando disso, a gente está falando, inclusive, de atos mágicos, né? Então, a gente tem várias formas de trabalhar isso. A gente pode trabalhar isso de forma mágica dentro da bruxaria, a gente pode, da magia, da bruxaria, enfim, a bruxaria é muito ampla, né? A gente pode trabalhar eles na terapia holística, a gente pode trabalhar, nossa, diversas formas, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês do que a gente conhece, porque eles também são assim, super abrangentes. Então, estudem sempre por vocês mesmos, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, bem, eu já tinha começado a falar da Terra, então eu vou continuar falando da Terra. Bem, o elemento Terra, tá, gente? Fora que eu já falei no comecinho, para quem não estava no comecinho, eu repito. Bem, a Terra, ela é o plano material, né? Ela é tida aqui no nosso corpo como a nossa pele, o nosso corpo. É o plano da concretização. É o elemento da concretização, da ação, né? Tudo que a gente traz para cá, tudo que a gente materializa. Esse é o plano que a gente toca as coisas, que a gente sente as coisas, né? É um plano também, obviamente, por nosso corpo estar relacionado ao elemento terra, e terra é o material, é o físico. Quando uma doença, alguma moléstia, alguma coisa, mesmo que seja emocional, ou então alguma preocupação que seja, ela se instala no físico. Porque é a terra, é o último estágio, podemos dizer assim, daquela manifestação etérea, né? É o plano da manifestação, né? Aqui que se manifestam as coisas. É aqui que uma caneca virou caneca. No astral, uma caneca pode não ter essa forma. Exatamente. E vamos fazer um exercício legal agora que você falou da caneca, né? É legal que se a gente for pegar, assim, desde lá do elemento fogo, porque assim, gente, a gente fala primeiro da terra, mas a terra, lembre-se, que é o plano da concretização e da materialização. Então, ela é meio que o último, podemos dizer assim, o último e o primeiro, ao mesmo mais denso. É o mais denso, é onde as coisas se manifestam, realmente. Elas se densificam, né? Então, a gente sabe que existem vários planos aí, várias coisas, vários corpos, vários elementos, e cada elemento, um é mais sutil que o outro. Então, o fogo, ele é muito, muito, muito impalpável. A gente não consegue pegar o fogo e a gente nem tenta, por favor, né? Então, assim, é complicado. Então, ele é ligado ao espírito, à vida espiritual, à nossa centelha divina, não só, mas isso, a priori. Então, é o que a gente tem mais dificuldade de acessar. A gente passa a vida inteira trabalhando para acessar o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito, a nossa centelha divina. Daí a gente já está indo para a água, a gente já está densificando um pouquinho mais, né? Porque a água ainda é mais palpável do que o fogo. Né? A gente consegue pegar, a gente consegue sentir aqui sem se causar danos. Exato. Muitos danos. Muitos danos, né? A não sei que você se apoie. Né? Não sei. E daí o ar, ele se densifica um pouco mais. Densifica não, na verdade, eu acho que o ar, né? Nessa questão de densificação, assim, depois do fogo é o ar. Daí o ar, depois do fogo, ele ainda não é palpável. Porque a gente não consegue nem ver o ar, né? A gente nem vê. Nem sentir, a gente não sente nem que respira o ar, imagina. É verdade, a gente mal respira, é verdade mesmo. Né? Então a gente chega na Terra, que é onde todos esses elementos mais sutis, menos palpáveis, se manifestam, se fecham, né? Exatamente, né? Se congrega tudo ali. Isso, eles se atraem, né? Se atraem e ficam vários juntinhos e aí viram várias coisas aqui. Ao ponto de, quando a gente está estudando realmente, a gente estuda eles separado, mas a gente precisa entender que eles são juntos. Que eles são uma coisa só, independente deles estarem separados, né? Tanto estão juntos, que o éter é a personificação, a representação desses todos juntos, que é a energia que não tem essa divisão, é a energia que tem tudo isso, que contém tudo isso, sem precisar dessa divisão mediana que a gente precisa para entender a folhinha. Porque essa divisão é para nossa mente humana
e Cartesiana, né? e ela é pequena, né? A gente não acessa tudo que a gente pode acessar da nossa mente. Não. Então, se a gente não dividir, né? Se a gente não fizer uma didática, a gente não consegue entender, né? Porque, veja, até o nosso cérebro, ele tem uma didática para funcionar. Ele funciona de dois lados e cruza, imagina. Então, tem que ter uma... Imagina, loucura, né? Só humano isso. Ou divino, ou os dois. Então, tem que ter uma divisão lógica, sistematizada, para que a gente consiga entender isso. Mas isso, na real, não é só separado, né? É o todo que se completa. Exatamente, né? Exatamente. É muito legal a gente ver assim. Então, a gente estuda eles separados, mas a gente tem que entender que eles são juntos, assim como nós, né? Nós somos tudo isso, né? Nós somos tudo isso. E dentro da gente é um todo. Então, a gente não consegue separar, assim, tipo, agora eu tô só no meu plano emocional. Agora eu tô, entendeu? A gente consegue separar por meio de técnicas que a gente aprende na magia, né? Isso a gente consegue. Mas a gente não consegue ficar o tempo todo, tipo, então, não. Isso são atividades específicas que a gente consegue ir lá no plano X. Exato. Mas no dia a dia, lida com todos eles, querida. Exatamente, né? Aqui no seu corpo, no seu dia a dia. Aí é legal que eles não significam só essa coisa de saúde, eles significam também a Terra, por exemplo, né? Qual é o seu poder de concretização na sua vida? O quanto você concretiza, o quanto você materializa, né? O quanto você faz realmente, não fica só no plano né? Não fica Exato. O quanto você sonha e concretiza o seu sonho, né? Porque sonhar já é um plano mental, né? Então eu sonho que eu quero, sei lá, comprar um carro azul. E o quanto eu vou trabalhar para ter o tal carro azul? Isso é terra. Trabalho é a terra. Exatamente. Dinheiro é a terra. Vontade para trabalhar, às vezes, é só a terra, porque o mental tá lá já no carro pronto. Energia vital, né? Energia vital. A energia vital eu tenho para mim que ela é, assim, todos os elementos, obviamente. Né? E tem coisas que vocês vão perceber que são todos os elementos. Ou então tem 2 elementos, ou 3 elementos, né? Vocês vão ver tudo isso. Você também pode fazer a conexão dos elementos com cheios, com cores, com várias coisas, né? Então, sim. Né, isso é bem legal, né? Porque daí a medicina tradicional chinesa, por um exemplo, ela já vai trazer um outro olhar dos elementos. Isso que eu ia falar, essa visão que a gente está trazendo aqui hoje é uma visão ocidental dos elementos, né? Porque tem oriental dos elementos, que daí já entra na medicina tradicional chinesa e etc. O Ayurveda é diferente também, embora tenha os 4 elementos, dentro da medicina ayurvédica eles são só 3, são 3 doshas que eles falam, né? Então, os 4 elementos se encaixam em 3 divisões. Exato. E na medicina tradicional chinesa é mais, né? Os 4 elementos se encaixam em 5 grupos, porque eles têm metal também. Madeira, né? Madeira e metal, então é um pouco diferente e funciona de forma diferente no nosso corpo, mas complementa um estudo dessa consciência corporal dos elementos, saca? Exatamente. Não necessariamente você precisa escolher uma via ou outra via, porque é o que a Tati falou. Eu tô falando isso porque eu como terapeuta, já conversei com outros terapeutas e etc. E como bruxa mesmo, as pessoas elas tendem a dividir. Ou eu tenho uma visão ocidental, que são os 4, ou eu tenho uma visão oriental, que são 5, ou então são 3, segundo o Ayurveda. Mas não necessariamente você precisa fazer essa divisão. Né? Você não precisa fazer essa divisão. Na realidade, são formas diferentes de se compreender esses conhecimentos, esses elementos exatamente. E não que uma coisa seja mais verdadeira do que a outra. Separado da outra. Na verdade, está tudo junto. Né? Eles se complementam. Uma coisa complementa a outra. E são, como eu falei, formas diferentes de enxergar. E não que esses elementos eles não existam.
Se a gente for ver na medicina tradicional chinesa, o metal existe, a madeira existe. E se a gente for ver a conexão que eles fazem para que esse elemento surja, faz muito mais sentido ainda. Então, Sim. assim, né? E então, como funciona o ciclo desses elementos no nosso corpo é sensacional de lindo. Nara, é lindo e é poético, eu concordo com você. É maravilhosa a medicina tradicional chinesa, assim como a Ayurveda. O Ayurveda me faz entender muito de como os meus elementos funcionam no meu corpo, sabia? sim, sim, sim. É muito claro para mim como cada elemento funciona no meu corpo a partir da medicina ayurvédica. Porque o Ayurveda, ele traz como sistema de anamnese até. Sim, sim, você consegue observar isso pela cor da sua língua. Exatamente. Né? Pelo olho, como que tá, pela pulsação. Então fica até, de uma certa forma, fica mais palpável você visualizar isso, até que você tenha um conhecimento mais amplo desses elementos no seu corpo. Sim. É bem legal, é um direcionamento bem interessante de autoconhecimento. Eu adoro o Ayurveda também. É muito, 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 muito. Amo, amo, amo. A base não diria, mas eles trabalham bastante com os doshas. Quer falar alguma coisa, meu amor? Que eu amo vocês. Ai, te amo. Então a Terra é tudo isso, né, pessoal? A Terra, ela é o nosso palpável, a nossa pele, o nosso poder de concretização, o nosso poder de estar aqui no agora, né, no momento presente, porque geralmente a gente não está no momento presente, né? Ou a gente está lá no futuro, planejando, sonhando, ou a gente está no passado, relembrando e etc. Então a Terra, ela é o seu poder de estar aqui também, no presente momento, né? E é óbvio que eu não poderia deixar de falar que a Terra, além de tudo isso, ela tem que ser valorizada também como o nosso planeta, né? Nosso próprio planeta Terra. A gente tem a que é redondo, só para deixar claro, é redondo, tá, gente? É redondo, foca no redondo. Foca no planeta redondo. Né? Ai, gente, é porque o meu elemento predominante é o fogo, então assim, desculpa. Ai, meu Deus. Até me perdi. Então, é isso, né? A Terra é a maior manifestação desse elemento, então a gente tem que cuidar, a gente tem que respeitar, porque ela também é um corpo, né? E ela é o maior corpo que abriga outros corpos, né? E no sentido de grávida também, queria até pegar isso. No sentido de grávida, a gente é totalmente a mãe terra, gente, mãe terra. Ó, a gente precisa fazer umas conexões, entende? Porque o útero, ele também é a terra. Ele também é água, ele também é o fogo, ele também é o ar, etc. Mas ele é, assim, a terra também, porque ele é a casa de alguém. Ele foi a casa de alguém ou será a casa de alguém um dia, né? A casa do nosso vizinho. E também a casa das nossas criações. Sim! Né? Tudo que a gente vai vir a colocar aqui na terra, né? No material concreto, né? Então, a terra... e aí é muito legal, né? Porque já associando com a magia, o nosso útero, que é onde a gente gera uma vida, a gente pode entender que a gente não está gerando só uma vida, bebê que vai nascer e vai crescer, mas a gente gera planos, a gente gera sonhos, a gente gera projeto. Ah, mas não é na mente que eu gero tudo isso? Eu penso e planejo e faço chegar lá. Mas é aqui que o sonho... Vou pegar a boneca. É aqui que o sonho acontece. É aqui que a gente vai mexer o caldeirão na magia para fazer acontecer. Inclusive o caldeirão, ele pode ser tido como um instrumento do elemento terra, mas ele também pode ser visto como um elemento do próprio éter. Porque é o útero primordial ali, a escuridão primordial, onde tudo é gerado, onde tudo é concebido, né? Sim. E aí, se a gente for ampliando isso, a gente já pode cair também no elemento água, por exemplo. Porque como eu crio alguma coisa sem emoções? Não existe.
Ou né? sentimentos. Sim, não dá, tem que ter ali um desejo, né? Tem que ter ali um tesão, uma vontade daquilo acontecer. É a água e aí também já é o fogo. Né? Ó, Fala um pouquinho do ar pra gente. o ar, gente. O ar, né? Ó, Só um minutinho. A Terra, ela é um elemento dito feminino, tá, gente? Quando a gente vai trabalhar em magia, essas coisas assim, quando a gente vai fazer algumas correlações e etc., a gente usa a questão de polaridade, não de gênero, entendem? Polaridade. Uma polaridade yin ou uma polaridade yang. Uma polaridade mais ativa ou uma polaridade mais passiva, né? Então, a Terra é um elemento mais passivo. É um elemento dito feminino, de energia yin, tá bom? e energia yin não significa para menor, significa apenas que ela é mais passiva. Exatamente. E o ar é o ar, né? O artigo que se usa para definir esse elemento é o aqui. Embora tenha toda uma questão de artigos aí no mundo, né? Gêneros e tal, mas é o artigo é o, né? Porque a polaridade é o ar, né? O ar yang, né? Yin. Não, yang. Yang, Yang. Isso, ó, a louca. Yang. E é esse ar, gente, é esse ar. Quando a gente fala do ar, a gente não está falando só da nossa respiração. A gente não está falando só do vento que bate ali, ou não venta, né? A gente põe ventilador, mas enfim, não é só esse ar, tá, gente? A gente está falando daquilo que inspira, da forma como a gente pensa sobre alguma coisa. O ar, ele vai falar dos nossos processos mentais. Então, assim, como que eu penso para vir fazer essa live hoje? O que eu pensei? O que eu pensei para fazer o tema? Conversei com a Pan, foi em pensamentos, porque a gente teve que intelectualizar, conversar aquilo que a gente já estudou. Aí a gente teve que pensar para fazer o banner. Aí a gente teve que pensar para dar tempo de divulgar. Então, tudo isso é a forma como o nosso sistema de pensamento funciona. Quando a gente fala do nosso ar também, a gente está falando dos nossos planos e desejos, às vezes que nem a gente sabe que a gente tem. O ar, ele é legal, assim, só roubando um pouquinho a sua fala, irmã. O ar é legal que a gente coloca ele como processos mentais, né? Com a mente. E a gente só relaciona a mente ao consciente. A gente esquece, né? É tão inconsciente que a gente esquece que existe a parte inconsciente da nossa mente, né? E a gente esquece de relacionar ela, colocar ela junto no pacote da mente, né? A gente sempre exclui. O meu inconsciente é inconsciente. Uhum. Só que não, né? Tanto que, por exemplo, você falando isso, me veio o arcano do 3 de espadas. E o arcano dos 3 de espadas, gente, basicamente ele é um coração com 3 espadas fincadas assim. Então, o que ele mostra? Ele mostra uma dor que você pensa e traz para suas emoções. Então, às vezes, o ar não é só o que você pensa, mas é como você recebe algum sentimento. Porque antes de você sentir sobre o que você recebeu, você já pensou. E já pensou uma coisa ruim, condenando aquilo de bom que você pode ter recebido. Exatamente. Porque está no inconsciente. Porque conscientemente você foi super fofinha e recebeu aquilo. Não. Depois aqui dentro ficou falando. Sabe as vozes? Sabe aquelas vozes? Ai, as vozes que a gente tem às vezes, que fica falando um monte de coisa assim. Isso é o nosso ar, gente. Isso é o nosso ar louco aqui dentro. Fala pra gente fazer aquilo, pra gente fazer assado. Né? E aí, isso vai gerar uma outra coisa que o ar causa na gente, chamada ansiedade. Porque o pensamento, ele tem a mania de ir lá pra frente, ou o hábito ruim de ir lá pra trás. Então, ou o nosso pensamento manda a gente pro passado, ou é na sofrência porque a gente foi infeliz, ou porque a gente não foi feliz, ou a gente está com o nosso pensamento lá no futuro. Quero ser, quero fazer. Então, treinar o pensamento para estar presente no presente
é o nosso desafio de cada dia. Exatamente. E o ar também, né, ele traz uma conotação assim muito ampla para a mente, né, como um todo. Eu adoro pensar no ar como a própria mente mesmo, né? Porque não só o elemento em si, né, obviamente, mas o próprio pensamento mesmo, porque eu acho que, cara, é muito abrangente, assim como o ar mesmo, sabe? E é tão imperceptível, o pensamento ele é tão silencioso, assim Ele é como volátil, como o pensamento, né? O ar. e O ar é volátil. é livre, né? Jung costumava dizer que a psique, ela tem uma vida por si só, né? Sim. Ela tem uma vida independente da nossa vida. E quando você descobre isso, você fala, caramba, é verdade. Como assim? Não, é verdade. Oi? Você se dá conta. Você se dá conta que a sua mente, ela tem uma vida independente da vida que você leva aqui. Sim. É uma coisa Sim. louca. Nossa, é verdade, né? Que coisa maluca, né? Igual, gente, vocês já aconteceu com vocês? Já aconteceu com você, Pan? De você acordar e perceber que você já estava acordada? Sim, sim, sim. Sabe Isso assim, às vezes eu tô dormindo e aí eu acordo antes do meu despertador e falo, nossa, eu acho que eu já acordei. Não, mas eu não acordei ainda, o despertador não tocou. Não, mas eu já acordei, já tô conversando comigo, claro que eu já acordei. É o exatamente. ar, né? É o ar querendo já tomar conta sem ser o momento dele ainda. Exata. Ele quer tomar conta o tempo todo, né? O ar tempo inteiro. então, o tempo todo. E é um elemento presente na nossa vida material o tempo todo. Sem o ar, a gente não respira, a gente não vive, a gente não faz nada. Né? Sim. E mesmo que a gente esqueça, né? Mesmo que a gente esqueça que o ar está aqui, que a gente respira só por causa disso, mesmo que a gente esqueça disso, a nossa mente não deixa a gente esquecer que o ar está presente o tempo todo, porque a gente está pensando o tempo todo, a gente está racionalizando, tentando entender o tempo todo, né? E o ar também é muito legal, que ele é livre, porque ele traz essa noção de liberdade, porque o nosso pensamento, a nossa mente, ela é essa liberdade. Né? É uma liberdade que é tão livre. Oi? Pode falar, pode falar. A gente coloca a gente cria as nossas próprias travas mentais. As nossas próprias travas mentais, os nossos próprios traumas, as nossas próprias neuras e caraminholas, pautadas naquilo que a gente viveu, terra, aquilo que a gente sentiu, água, né? Aquilo que a gente pensou, fogo, né? Pautado naquilo que marcou a gente, né? É muito legal isso, muito legal isso. E é muito bacana porque o ar ele é tão livre que ele nos aprisiona, né? Total. Ele é tão livre que a gente fica viciado em pensar em coisas que nos fazem mal, por um exemplo. Exatamente, nocivas. E a gente não percebe que é nocivo, né? Não percebe, né? É assim, sempre foi assim. Nunca ninguém me ensinou a pensar diferente. Então eu vejo o mundo dessa forma. Uhum. E aí quando a gente vai estudar um pouquinho só de quem é a gente começa a pensar assim, nossa, mas eu posso fazer pergunta? Mas eu posso questionar. Mas disseram que eu não podia, porque isso é ar. Disseram que. E você aceitou essa verdade, porque a gente é assim, né? Exato. Alguém educa, a gente aprende e fala amém. Uhum. Porque não pode questionar. E aí esse ar que eu nunca questiono, ele me aprisiona em um monte de sentimentos e emoções e palavras que às vezes eu nem falo. E aí vem um monte de desequilíbrio físico que é só porque eu não falo ou eu falo demais. Ou eu falo de um jeito ruim, de um jeito que machuca. Porque daí, ó, características de espadas. Ela afia. Então a minha palavra é o ar. A minha palavra vai ser dura, vai ser arrogante, vai te machucar. Porque o meu pensamento tá... Exatamente. Nesse sentido do... Se a gente for pegar no tarô, né? Espadas, né? E se a gente for colocar isso numa visão pagã até, o ar dentro da bruxaria, ele pode representar o punhal, o atami, né? Pode ser representado como incenso, obviamente, né? Incenso. Mas também pode ser representado muito comumente, a gente vê
o atame, o punhal, existe uma divergência entre o punhal e a varinha serem, um é do ar, o outro é de fogo, não, esse é de fogo na real e o outro é do ar, né? Mas vai como cada um encara isso, né? Como você sente esse elemento, o que você faz magicamente, né? O que você faz com uma varinha magicamente, né? Eu acho que a gente podia fazer uma live falando sobre os instrumentos da bruxaria. O que vocês acham, gente? Topam? O que vocês acham, pessoal? Nossa, faz muito babado. Tempo isso. Faz muito tempo. Vamos fazer. Né? Nossa, faz muito tempo. Vamos. Deixem aí nos comentários. Vamos. Então, assim, a varinha, o que você faz com a sua varinha? Ela condiz com o elemento fogo ou ela condiz com o elemento ar? Daí você faz a associação. O que você faz com o seu punhal? Isso que você faz com o seu punhal, essa prática, ela condiz com o elemento fogo ou com o elemento ar? Para quem é tarô, para quem é taróloga, para quem é taróloga ou tarólogo, né? Dá para fazer essa associação também por meio dos naipes, né? Então, eu faço essa associação. Então, para mim, o ar é espada, só confirma para mim que o punhal tem a ver com o ar. Né? Então, para mim, eu associo o ar ao punhal e a varinha ao fogo. Né? Pau, tarô, varinha e etc. Eu faço essa associação. Né? E, vindo já, saindo dos pensamentos nocivos e etc., né? Uma coisa que eu queria falar... E assim, deixa eu só complementar uma coisa. Fala. Sobre o ar. Gente, o ar é um elemento lindo, tá? Porque é o mesmo ar que você fica com raiva e usa a sua palavra para machucar o outro, é esse mesmo ar que você inspira uma criatividade, uma bênção e uma paz e usa a sua palavra para construir, para abençoar o outro. Então, não pensem mal do elemento ar, ele é maravilhoso como todos os outros, ok? A gente só precisa aprender a lapidá-lo dentro da nossa fala, dentro da nossa vida, porque do mesmo jeito que ele destrói, ele constrói, tá? Assim como só todos. isso. Assim como todos. Mas é porque eu falei com uma ênfase de falar, e não, o ar também a gente pode falar coisas lindas, cantar, abençoar, orar, né? E mandar energias através da nossa fala aí de forma saudável. A nossa criatividade, a nossa imaginação. A inspiração, né? A inspiração é o ar, né? O que me inspira a deixar a coisa bonita, né? Mais harmônica. Imaginação. Né? É o que a gente fala. A visualização, né? Exatamente, foi o que eu comecei falando. A gente sempre associa o ar ao racional. E não necessariamente só isso. Então, a mente racional, quando a gente relaciona o ar à mente racional, embora a mente racional ela seja a nossa consciência e ela seja necessária, mas ela é uma parte da nossa mente, é a parte mais restrita da nossa mente. Então, quando a gente fala que o ar é o nosso mental racional, a gente está restringindo esse elemento. Porque o ar, ele é muito mais do que a nossa mente racional, ele é a nossa mente como um todo. Então, ele é, sim, tudo que a gente falou, as nossas neuras, as nossas psicoides, as nossas coisas caraminholas, pensamentos nocivos, destrutivos, autossabotagem, mas isso desequilibrado, tá, gente? Porque existe a qualidade dos elementos. Não, então, e você está agindo de forma equilibrada, aquilo vai se materializar de forma equilibrada na sua vida. Então, você não vai ter caraminholas, você não vai ter... Não, você vai ter imaginação, criatividade, a conexão. Você vai lidar com isso de forma diferente, né, Pam? Não é que você não vai ter, não é que não vai ter, a gente vai ter, mas a gente vai lidar de uma forma diferente. Em vez de ver essas caraminholas como algo que me machuca e que me agride, como se eu estivesse apontando as espadas para mim e me machucando, e aí eu pego a minha dor e machuco o outro, o ar também ele vai te inspirar. Né? Quando você vê alguém cantando, uma apresentação artística, um quadro, você mesmo suspira. Parece que é um reconhecimento de almas ali, um pedacinho daquele divino, a imaginação, criatividade do artista tocou você em algum nível aqui dentro e plim! Isso é inspiração. Isso é o ar. O maior exemplo disso, né? É quando a gente vê alguma coisa, uma obra de arte, uma música, qualquer coisa,
que nos inspire, daí a gente fala, nossa, eu tive uma ideia. Partindo disso, eu tive uma ideia, sabe? Eu vou fazer o meu trabalho inspirado no trabalho de tal pessoa. Eu vou fazer a minha Sim. obra de arte inspirada em tal cultura, em tal música. Por quê? Porque aquilo me trouxe uma visão de mente, uma visão mental diferente, sabe? Abriu Um ali lampejo, né? Um lampejo de luz divina, né? a conexão, né? A conexão, porque a conexão com o divino, a conexão com o éter, que também pode ser chamado de energia universal, universo, Deus, energia criadora, deusa, deuses e etc. Então, vocês entendem que os 4 elementos eles são muito mais importantes do que simplesmente 4 elementos. Porque se a junção deles é o éter, e a gente pode chamar ele de energia universal, deusa, energia criador, deuses, então, peraí. Vamos fazer umas conexões aí, e essas conexões a gente deixa por conta de vocês, tá bom? Então, Por enquanto. Por enquanto. A gente, é legal a gente jogar e sair correndo, né? Joguei e saí correndo a informação. Então, quando a gente está desequilibrado, né, no elemento, a gente tende a ir para a forma nociva, para a manifestação nociva, né, daquele elemento. E foi o que a gente começou falando no começo da live. Quando você estuda e você vê, você reconhece em você, né? Fala, eu estou agindo de forma nociva, então que elemento está desequilibrado em mim? Daí você consegue fazer um trabalhinho ali de reequilíbrio, que é algo muito simples também, né? A conexão com os elementos, ela é algo totalmente simples e até mesmo natural. Simples no sentido de você até boba, né? De forma fácil, né? Não, é até boba. É até boba a conexão. Você fala para sua cliente assim, querida, então vamos aterrar a sua energia. Sua tarefa é abraçar uma árvore todos os dias. A pessoa olha para tua cara e foi? Como assim? Então, é essa a tarefa da terapia. Vai lá e abraça a árvore uma vez por dia. Mas para quê? Como assim? Então, aí a gente explica. Mas até a pessoa viver aquilo, ela não vai entender o porquê. Porque é só você indo lá e abraçar a árvore todo dia que você vai sentir o que você precisa sentir no seu corpo através do contato com aquela árvore. Exatamente. Vai rolar uma conversa ali, entende? Quando as clientes estão necessitando dispensar energia, assim, falo, cara, uma ótima forma da gente dispensar a energia que a gente tem no nosso corpo assim, retida, né? Trabalhar o elemento terra, né? Que é você dispensar a energia. Aterrar, né? Dança. Descalço, bate o pé no chão, né? Vai descarregar essa energia, vai aterrar aí essa energia. Tem total ligação com o chakra básico, né? Com os seus pés, com suas pernas, com o aterramento. Né? Então, é uma das melhores coisas. Uma coisa sobre o elemento ar, que eu ia até falar, é a questão, enfatizar, inclusive, né? Só enfatizar aqui. É pelo ar também que a gente faz as nossas conexões com os deuses. É pelo ar que a gente consegue acessar outras esferas, né? Em meditação, em visualização, em jornadas. Pela respiração, né? Exatamente. É o ar em ação, né? Respiração, é o ar em ação, gente. Ar em ação, exatamente, né? Então, a gente consegue pelo ar, não é só pelo ar, a gente também acessa em outros corpos, em outras dimensões e etc. A gente até falou disso bastante em outras lives, né? Procurem no IGTV que vocês vão ver. Mas não é só pelo ar, mas o primeiro contato que geralmente a gente consegue com uma outra dimensão, podemos dizer assim, ou com os deuses, ou com simplesmente um alfa, a gente consegue com o ar. Então, graças à nossa mente. Então, a mente, ela não é assim, nossa, ela é racional e quadrada, e ela só me atrapalha. Ela é maravilhosa. Não, gente. Se vocês souberem trabalhar com o elemento ar que existe dentro de vocês, ou seja, a sua própria mente, você tem um grande aliado e não um inimigo. Porque quem faz o inimigo é você mesmo. É a mente. Não é? Mas é engraçado esse lance do ar, né? Hoje eu tava fazendo yoga com o Aros aqui em casa. A gente tá num programa de fazer yoga todos os dias, né?
E aí, não contente em fazer yoga, hoje a gente começou a fazer funcional, porque assim, né, precisa dar uma agilizada no negócio. Gente, eu também comecei com isso, sabia? Aí a gente começou a fazer yoga e funcional. Aí o B falava assim pra mim, o B é o Aros, tá, gente? É que eu chamo ele dos dois nomes. É porque a E aí, maioria aí eu, nome. é, aí eu falei assim, aí ele, ai, Tati, mas aqui, eu não sei, ele alongando, né? Ai, mas aqui não tá indo, não consigo alongar tanto. Daí eu falei pra ele, respira e manda o ar pra lá. Porque quando a gente respira conscientemente e manda o ar pra lá, gente, não é que o ar nunca foi pra lá, ele vai lá sempre, né? Porque senão o corpo não funciona. Mas quando a gente manda o ar, direciona o ar para uma parte do nosso corpo, aquela parte do nosso corpo se torna consciente. Exato. E aí a gente sente melhor aquilo. E se tem ar, tem oxigênio. E se tem oxigênio, expande. Olha que incrível. E aí você expande a musculatura do seu corpo só respirando, Exato. mandando o ar para o lugar certo. Um processo até mesmo químico do nosso corpo, né? Químico, totalmente químico. Físico também, por óbvio. Eu vou abrir a porta pro gato. Ai, que bonitinha. Vocês já sentiram isso, gente? Algum de vocês já fizeram essa experiência de mandar o ar para alguma parte do corpo que estava num incômodo, e aí você vai sentindo expandir e melhorar? Até cólica funciona. Para cólica, isso é uma bênção. Eu já fiz, né? Pranayamas, né, de respiração é sempre muito bom para tudo, né, gente? Para tudo. Vamos combinar que respirar é bom para tudo, realmente. Respirar. Pra estar vivo, eu acho, né? Exatamente, mas assim, respirar conscientemente, uma respiração abdominal, né? Não só para estar vivo, não só respirar só para estar vivo, mas para se manter em vida, né? Com vida. Consciente, né? E cada vez que a gente respira, a gente também manda ar, não só para todos os órgãos, mas principalmente para o nosso cérebro. Tati? Oi? Tá comigo? Voltou? Voltou. Tô. Então, principalmente pro cérebro, né? Processos de enxaqueca. Olha o excesso de pensamento aí. E também, né, enxaqueca, dor de cabeça, é tudo questão quando não é vista, né, gente? Quando vocês não precisam procurar um oftalmologista. Quando não é uma questão fisiológica, de fato, né? Tem a ver com mente sobrecarregada, né? Pensamentos, não só pensamentos nocivos, caraminholas, mas às vezes uma mente cansada de um dia inteiro de trabalho, né? Geralmente acontece preocupação, né? Passar o dia inteiro trabalhando, pensando, escrevendo, nananã. Chega de noite, eu tô com uma dor de cabeça terrível, assim, porque na realidade é muito trabalho mental, né? Muita coisa passando pela cabeça. Pensar cansa, né? Pensar cansa. Cansa muito. É incrível. Não, cansa tanto quanto fazer um trabalho físico pesado. Exatamente. Na minha concepção, sabe? Não difere. Eu acho que é muito semelhante o cansaço. Eu também acho, até porque eu só trabalho assim. Então, cara, eu fico muito cansada. Muito cansada. O trabalho físico que eu faço aqui em casa é trabalho de casa, né? Mas eu, no trabalho mesmo, eu só escrevo, estudo. E esse é isso. E faço roteiro para gravar, ou seja, então é sempre estudar e escrever, filmar, editar, parará, nananã. Então, cara, boa noite, Mariana. Boa noite, gente. Então, já puxando, vamos sair um pouquinho do ar, senão não vai dar tempo da gente falar dos outros elementos, né? Então, vai lá. Vamos para a água, que é o nosso estado emocional, né? As nossas águas internas. Dentro da bruxaria, a água é muito importante, né? Ela tem a ver com a lua, ela tem a ver com a deusa, ela tem a ver com as nossas emoções, ela tem a ver com a própria vidência, com a adivinhação, né? Por quê? Porque faz você se interiorizar, faz você entrar para dentro de você, né? Então, as águas, o elemento água, ele é um elemento onde você precisa o quê? Mergulhar. Então, é um elemento onde você precisa mergulhar dentro de você mesmo, mergulhar... Assusta esse elemento, né? Oi? Esse elemento assusta.
Assusta. Ele parece nocivo. Ah, é tranquilo, é só aguinha. Só que ele assusta, ele te engole pra dentro de você. É uma loucura, loucura, loucura. É igual o mar, né? O mar todo mundo ama. Eu amo, né? Eu amo o mar, assim. Eu sou filha do mar, gente. Então, eu amo o mar. Mas eu tenho medo. Tenho muito medo. Tem que ter respeito, né? Não é só o medo e fugir dele, mas é respeito pelo poder que ele tem na nossa vida, né? Não é o medo dele. É medo do que quando eu estou lá dentro pode acontecer. Falando do mar, Sim. entendeu? Que não é muito diferente da nossa própria emoção, entende? Então, quando a gente está no mar, no meio do mar, você está no meio do mar, na praia, não no meio do mar, né, gente? Mas assim, você está já numa área do mar onde já é mais fundinho, onde se você bobear, você afunda. E, cara, o mar, ele é maravilhoso, é uma delícia, mas ele é imprevisível, super imprevisível, mega imprevisível. A qualquer momento pode vir uma onda ali e puxar você, a qualquer momento pode vir um redemoinho de água ali do nada e puxar você, porque o mar é dessas coisas. Um bicho aquático, qualquer coisa, eu penso em várias coisas. Estando no mar físico, tá? É o respeito, é a honra e etc. Mas, quando a gente entra no mar físico, a gente também está entrando no mar interno, sabe? Que são as nossas águas interiores, o nosso oceano interno, todas as nossas profundezas, as coisas que às vezes a gente não acessa, porque a gente tem medo, ou porque a gente não conhece, porque é desconhecido, né? Geralmente são águas escuras, não são águas clarinhas, né? Eu passo. Pode falar. Então, quando você entra no mar, você não vê todo o seu corpo, né? Tem um determinado momento em que aquela água cristalina, ela deixa de ser cristalina e você não vê tudo que está acontecendo em você numa outra parte que você não está vendo, né? Então, também as águas vão falar das nossas emoções inconscientes. Porque, veja, gente, o inconsciente não é só o pensamento. Exato. Mas é tudo aquilo que a gente não tem consciência. Então, é o pensamento, é o sentimento, é a má água, né? A má água é a água suja que está dentro da gente. Então, quando eu fico magoado com alguém, eu tenho que chorar, eu tenho que gastar essa emoção, falar para a pessoa, escrever, transformar isso de alguma forma, mas sair para liberar a má água ou a água suja, entendem? Exato. E quando a gente vai fazendo essa correlação, a gente vai entendendo que às vezes a gente tem mágoa de uma coisa que a gente nem sabia que a gente tinha mágoa. Nem foi aquela pessoa. Por exemplo, eu tô aqui conversando com a Pan e ela me fala uma coisa que me magoa. Só que ela não sabe que me magoou. E eu também não sei que eu fiquei magoada por aquilo, eu só sei que doeu. E às vezes não foi o que ela me falou exatamente, mas foi o que ela me falou, me lembrou de uma situação lá atrás que eu sentia assim, assado e cozido, e aquilo veio. E eu não tinha consciência mais que aquilo tinha vivido, que eu tinha vivido aquilo. E aí a água vem com tudo. Eu me fecho para Pandora, me trato mal a Pandora. E às vezes é só porque eu preciso entender uma água que ficou parada lá atrás. Jogar ela tá fora. Cheia de dengue, tá cheia de bichinho já. Jogar ela fora, já é água podre. Né? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário a gente fazer esse mergulho nas nossas águas internas, inclusive nas nossas águas podres, né? É assim, inclusive. É assim que limpa, né? Exatamente. É assim que o trabalho de autoconhecimento se dá, em boa parte, né? A gente mergulhando dentro dos aspectos sujos, feios, inconscientes, doloridos de nós mesmos, para descobrirmos várias coisas. E isso também acontece dentro da terapia. É dessa maneira que a gente trabalha a terapia, né? A gente vai dentro das emoções daquele cliente para que a gente possa entender a raiz daquelas emoções, a raiz daquela enfermidade, e então trabalhar isso de acordo com os elementos ou não, né? Tem várias formas da gente trabalhar isso. Então,
Então, a água é todo esse processo emocional, esse processo de experiências, de sentimento, né? Tudo aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente. Ou então aquilo que a gente deixa fluir, né? Isso também vale para emoções boas, então quando a gente está muito feliz, quando a gente está alegre. Quando a gente está com pessoas amadas, né? Quando a gente está com pessoas amadas, isso fica tão forte na nossa vida de uma outra forma, tão mais acolhedora e gostosa, né? A gente deixa fluir, né? As águas, essa fluidez. Água parada sempre é um problema. Isso significa também dentro de nós, né? Então, se a gente está com as emoções paradas, estagnadas, né? Ou parada lá no futuro, ou parada lá no passado, ela tá podre. Tá, gente? Ela tá podre. Então, a gente... Ou no presente, né? Às vezes a gente faz uma pocinha, a gente fica ali na pocinha. E fica. Ai, pra quê? Joga fora, né? Deixa aí, nossa. É apego, gente. Trabalhar o OLX, dá um OLX nas emoções, olha. Senhor. Então, é a fluidez das emoções, né? É a gente saber aí fluir. No tarô é a lua, pode ser representado até mesmo como a temperança, o fluir, né? A aguinha de um vasinho para o outro, deixar fluir essas energias, deixar fluir. Eu acho importante, né, Pan, a gente lembrar que também a gente vai falar dos ciclos do feminino quando a gente fala das águas, né? O ciclo, nossos hormônios, embora eles sejam gerados também no nosso cérebro, também no nosso estômago e intestino, eles também são águas, né? Sim. Eles também têm um poder ali desse elemento que, se os nossos hormônios e eles desequilibram no nosso ciclo, quando a gente entende como funciona o processo hormonal feminino dentro do nosso corpo, a gente consegue entender o ciclo da água que funciona na gente, porque o hormônio ele flui com essas águas, como a lua. Então, estudar isso traz um conhecimento para da gente, a nível até fisiológico, do ritmo da menstruação, sabe? De como está o seu fluido, de como está a sua cólica, de como está a sua relação com o mundo nesse período. Isso tudo é água. Isso tudo é a gente entender como funciona a gente, né? O sangue também é água, né? O sangue de qualquer sangue precisa só ser o sangue menstrual, né? Mas o nosso mesmo, o sangue, ele é a água. É também fogo, é também todos, né? O sangue é enfim, o sangue é uma coisa que tem correspondência de vários elementos, porque é o sangue, também é uma energia vital, então não tem como fugir dos 4 elementos juntos. Mas por ele ser líquido, ele é bastante associado aos líquidos do nosso corpo, né? Então, o sangue também pode ser ligado à água, né? Dentro da bruxaria, a água ela é representada basicamente pelo cálice, pode ser representada pelo caldeirão. Que mais, Tati? Me foge agora a cabeça. Acho que mas eu acho que quando a gente fala fluidos corporais, a gente está falando das águas como um todo, né? Então a gente usa também isso não só como veículo mágico físico, né? Uma saliva, por um exemplo, mas eu posso já usar a água como elemento condutor. Né? A água é o elemento condutor da magia. Não existe magia sem água, e não no sentido fisiológico da água, mas no sentido emocional. Você não se faz magia sem emoção. Assim como não se faz magia sem intenção. Assim como não se faz magia se você não colocar algum simbolismo material para representar essa magia. Assim como não se faz magia se você não estiver conectado. Então, aí a gente já tem os 4 elementos atuando na magia, né? Para você fazer magia, primeiramente, você precisa ter o controle e o conhecimento desses 4 elementos na sua vida, dentro de você, para você ser um bom magista, para você ser um bom bruxo. Eu sinto muito, mas a gente precisa falar que vai ter que estudar muito antes. Assim como nós
estudamos e continuamos estudando, porque a gente precisa ter... Mas é divertido estudar isso, é divertido quando você vai entendendo isso no seu corpo, na sua vida, nos feitiços que vão funcionando ou não, porque cagada mágica acontece. Então, mas é divertido, gente. É bem legal quando a gente se propõe a estudar isso. E tem vários exercícios que a gente pode fazer para entender o elemento, para se conectar com o elemento, né? Sim, tem. Né? Isso tudo faz parte. Acho que a gente pode até fazer uma live sobre isso, né, Pan? Trazendo, de repente, um workshop, uns exercícios mesmo de conexão. O que você acha? Pode ser Junto legal. com... Depois das ferramentas mágicas, né? Acho ótimo. Acho legalzíssimo. Vamos ver nos bastidores. Depois a gente conversa. Sim. Mas já fica aí 2 ideias, né? E então, para fazer magia, a gente, com os elementos, de qualquer tipo, mas com os elementos, a gente precisa dominar no sentido de ser, não de dominar. Estudar. Não, dominar a técnica, sabe? Assim, isso que eu quero dizer. Eu não tô achando a palavra. Assim. Você precisa saber trabalhar com isso. Você precisa saber praticar, estudar, enfim. Né? Saber trabalhar, né? Isso. Você precisa se lançar nesse meio elemental, por assim dizer. Mas é muito simples. Então, para você fazer um exercício com a terra, pega uma pedra, se conecta com essa pedra, né? A gente precisa ir pro fogo, senão não vai dar tempo. É uma representação da terra, né? A água também, para evidência, conexão. Ar, o incenso, pode até pegar um cheirinho que tem conexão com o seu propósito, sabe? E falando agora do fogo, vou deixar a Kátia falar do fogo, porque é o elemento regente do signo dela. Olha, gente, o elemento fogo é sensacional, mas ele é extremamente perigoso. O elemento fogo, ele vai falar de transformação, né? Se a gente for pegar pelo signo, Áries é um elemento fogo, Leão acho que é fogo também, e Sagitário, não é isso? É você, amor. E são 3 estágios do fogo, né? Então, o ariano, o Áries, né? Ele é o fogo, a centelha, a faísca. Pegou fogo. É o ariano. O leonino é aquele fogo já constante, que você olha e fala, uau, que fogueira linda, né? É o leonino. E o sagitariano é um outro fogo, que é aquele fogo que já está mais brando, mas você consegue levá-lo para mais longe, porque ele adora ir passear pelo mundo. Então a gente está falando assim de 3 fogos, se a gente for fazer uma fusão do fogo com os elementos, como né? Mas o elemento fogo no nosso corpo, ele vai falar também de como a gente se relaciona com as pessoas. De como a gente se relaciona com a gente, com os nossos desejos, com os nossos quereres, sabe? Sabe aquele desejo que você falava para você lá na sua infância? Ai, quando eu crescer eu quero ser padra, que era o meu desejo. Isso me moveu na minha vida, a vida inteira. Eu me perdi, me encontrei e queria ser padra. E eis-me aqui como sacerdotisa. Então foi o meu desejo que me guiou até aqui. E o desejo, a gente não está falando só do desejo que nos move, mas do desejo que funciona no nosso corpo, por um exemplo, como o sistema límbico. O sistema límbico, ele é esse desejo, né? Que tem esse desejo físico, carnal, tesão, paixão, pessoas apaixonadas, é um elemento apaixonado. E se bobear, queima tudo e destrói a própria vida. A paixão, né? A paixão. Paixão, né? Paixão em si é um problema, mas é linda se a gente sabe conduzir. A paixão por tudo, né? Seja por uma pessoa. Não é? Né? Paixão. Sim, não é a paixão por outra pessoa, mas é a paixão que te conduz, que te move, né? E essa mesma paixão, gente, que se no nosso corpo ela tá funcionando, a gente tem vitalidade. Uma pessoa quando tem anemia, por um exemplo, tá faltando fogo. Ou tem vazamento de fogo.
Porque ela tá anêmica, ela tá sem vitalidade, ela tá sem vontade de viver. Levantar nossa, é um transtorno, sabe assim? Falta vida. Então o fogo é essa coisa que te dá vida, que te dá o jogo de cintura nas situações, que te dá ideias mirabolantes que você fala, meu, como que eu vou chegar lá? Só vai. O fogo é tudo isso. Mas ele também é um grande transformador, né? Tanto na cozinha, a gente não faz nada sem fogo, né? A cozinha é a maior magia, né? Cozinhar é a maior magia. É a maior magia, né? A gente não consegue transformar milho em pipoca se não tiver fogo. Não é mesmo? Um grão ou uma verdura ou um legume cozido em cru é pra gente comer, não dá. A não ser que você queira entrar numa dieta só de cruz, e ok. Mas para tudo a gente usa o fogo, para aquecer, para transformar. E na magia não é diferente. A gente usa o fogo para transformações. Para iluminar, né? Para se conectar. Para iluminar. Para morrer. Para morrer. Né? Para matar. Exato. Não quero mais aquilo na minha vida. Não quero mais. Muitos feitiços, até mesmo trabalhos terapêuticos são feitos assim, né? Você escrever alguma coisa que tá te incomodando. Eu tô triste. Então eu vou escrever isso. Já vi isso até em trabalho de psicologia, tá, gente? Mas é magia. Sim, é verdade. É magia isso. Pura magia. Então você escreve, nossa, tô triste. Escrevo, vou e queimo. Daí eu queimo. Transmutou, entende? A energia do fogo transformou aquele papel com aqueles sentimentos ali expressos, escritos, em outra coisa, né? Primeiro cinza, depois fumaça, depois... Ou melhor, primeiro fumaça, depois cinza e depois nada. Né? É milagroso? Claro que não. Depende de você. Também é uma cocriação. É você fazendo a sua parte. Não adianta... Exato. Né? Mas existe essa... Assim como existe a cocriação, existe essa relação também, né? Então, você faz a sua parte, eu faço a minha parte e é isso, né? Claro que tem coisas que a gente precisa reforçar e tal, mas, enfim, não é sobre magia, né? Essa live. Não. A live de magia é outra. Mas o elemento fogo, gente, ele vai trazer, às vezes, para quem... Oiê! Oi, Fábio. Oi, gente, quem entrou agora? Oi, primo. Então... o elemento fogo, ele vai trazer pra gente, por um exemplo, questões mediúnicas na nossa vida. Sabe assim, aqueles sonhos, muitas vezes, que você não entende? Às vezes é uma mensagem que você precisa receber, mas que a sua cabeça racional não vai conseguir entender. Então você sonha. Ou você sente, né? A intuição. Ai, nossa, senti que não era para eu ir por essa rua. Não vai. Não vai. O sexto sentido. O fogo, ele é essa conexão, né? Ele é o espírito, né? O fogo, ele é a centelha divina que existe dentro de todos nós, a parte de Deus, a nossa parte espiritual, né? Tanto que dentro do tarô, ele é o último naipe a ser estudado, né? Lembra quando a gente falou? Sim. Primeiro se originam no fogo, no espírito. É como se ele fosse o primeiro e o último. E a Terra é a mesma coisa. É esse ciclo, né? Contínuo. Ele é um elemento do nosso corpo que a gente é menos palpável, né? Porque embora a gente tenha trazido aqui a questão do fogo gástrico, não é só assim que a gente percebe o fogo no nosso corpo, né? Não é só assim. A gente percebe o calor, quando a gente está sentindo muito calor, ou quando a nossa pressão está alta, sobe a pressão, é fogo. Ou baixa a pressão, é fogo. Você não tem como... você já falou disso. Quando a gente não tem energia para nada, né, e tal. Você já falou. A falta de vitalidade, né? Anemia é o fogo que está em desequilíbrio. E muitos de nós temos isso. Às vezes por excesso de trabalho, por má alimentação, né? Por excesso de pensamentos, de preocupação, enfim. Então, o elemento fogo, por ele ser mais espiritual, mais incognoscível, ele é um elemento que no nosso corpo a gente vai ter mais
cuidado para interpretar. Porque ele não é tão claro quanto a terra, que é pele, quanto a água, quanto o ar que a gente está respirando. Uhum. Mas ele é um elemento que sem ele a gente não tem nem alegria de viver, sabe? E a gente tende a confundir, né? A gente tende a confundir, porque o elemento fogo, ele se liga também a todos os outros, né? Então, a gente confunde um sintoma que está ligado ao desequilíbrio do fogo, a gente relaciona a terra, por exemplo, um cansaço. A gente fala, nossa, acho que a minha terra está desequilibrada. Quando, na realidade, depende muito... É o fogo. É o fogo. Depende muito de que tipo de cansaço é esse. É um cansaço físico ou é um cansaço que já vem de outra coisa, um outro motivo. Ah, eu tô cansada, não sei por quê. Então, não é físico. É algo que vem do fogo, o desequilíbrio do fogo, né? Ai, nossa, eu tô sem energia para fazer nada, tô me sentindo estranha. Eu acho que é o emocional, a minha água deve estar estranha. Pode ser a água, mas, ai, tô esquisita, não me sinto, sei lá, tô me sentindo sem emoção, sem vida, sem vontade de trabalhar, sem vontade de escrever, sem vontade. É fogo, não necessariamente água, né? Às vezes a gente confunde, porque os sintomas do fogo, eles são muito sutis, né? Sim, 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 sim. E o oposto também é verdadeiro, né? Às vezes a gente tá feliz e não sabe de onde vem. Você simplesmente está. Exatamente. Nossa, mas parece que você não tem problema. Meu, não é que eu não tenho problema, é que eu prefiro estar bem. Isso também é um trabalho. É aprender a trabalhar com o seu fogo. Porque se a gente for ficar mal ou sem energia com cada problema que a gente tem na vida... A gente vai ter um ano só de sexta-feira 13, como diz o Emicida, né? Nossa, né? Então, assim, o fogo também vem daquela parte que fala assim, nossa, eu preciso mudar isso na minha vida. Uhum. Aquela coisinha, esse hábito não tá legal, não condiz com quem eu quero ser, então eu vou mudar. É o fogo que te dá isso. Sabe? Esse gás para mudar alguma coisa na sua vida. Nesse sentido, ele também dá força. Ele dá o impulso, sabe? Ele é aquele fogo, ele é aquela parte de você que pega fogo, sabe? Fósforo. Ele é isso de você. Você riscou, opa, pegou. Acendeu. Né? É o impulso, é aquilo que faz você. Estou indo, vou agora vou, né? A gente fala, a pessoa impulsiva, é a pessoa do fogo. Ah, a pessoa pavio curto. Ah, é fogo de palha, sabe? É fogo de palha. Por quê? Porque incendeia rápido, é rápido. O fogo é... Fala, e às vezes nem faz, né? Porque é só o fogo de falar, de fazer bagunça, da falácia. Não é o fogo que vai lá e faz dia a dia. O fogo do momento, né? Do momento ali. Tem muito disso, né? Ele é um impulso que te vai para ação. Ó, fogo, terra. Começa o ciclo e recomeça de novo. É um impulso que te faz ir para a terra. É um impulso que te faz fazer um projeto, um impulso que te faz, sei lá, qualquer outra coisa. Para você iniciar alguma coisa, para você concretizar, né? Mas ele também é a questão de você se interiorizar também, né? E entrar em conexão com essa energia divina que o fogo também vem representar, né? Sim, sim. E é muito interessante, porque quando a gente se propõe a entender o fogo no nosso corpo, a gente consegue entender a importância de se conhecer, a importância de buscar um caminho espiritual, por menos comprometido que você seja com aquele caminho. Ainda que só de vez em quando você vai lá na missa, ou você vai lá e toma um passe, ou você vai lá e faz um ritual, é melhor do que não ter esse contato nenhum com a sua própria espiritualidade. Eu não estou falando de religião, citei várias. Estou falando de espiritualidade. De você entrar em contato com a sua parte que é além do que você acha que você é. Que é a sua parte cognoscível, espiritual. Que não tem a ver com sendas e searas divinas, mágicas, cristãs ou não cristãs. Tem a ver com a espiritualidade do sagrado que existe, você querendo ou não, além da gente.
Exatamente. E quando a gente consegue entender o fogo nesse sentido, a gente consegue ver, por exemplo, que a nossa centelha ficou pequenininha Uhum, e que a nossa centelha precisa crescer. uhum, exatamente. Então a gente consegue entender o quanto a espiritualidade, uma prática espiritual, faz total diferença na nossa vitalidade diária. Porque ela alimenta o nosso fogo interno. Ela Sim, alimenta a nossa fogueira espiritual, né? exatamente. O fogo interno. O fogo espiritual, aquilo que aquece, né, o coraçãozinho, né? Sim. Gente, Aquilo que conforta, né? sim, aquilo que transforma também. Sim. São 9h30. Hoje a gente passou meia hora. Foi bom o papo, hein? Foi bom. Que delícia, nem sentimos. Não sentimos. Foi muito bom, eu adorei. Ainda é aquele tipo de live que a gente pensa que a gente vai falar mais rápido, que é básico, a gente vai falar. É mais curtinha, essa vai ser mais curta. Essa vai ser mais curta. Né? A gente sempre vai para as lives com a esperança de que elas sejam mais curtas, mas elas só aumentam cada vez mais. Adoro. Sempre tem continuação. Então, eu acho que da próxima, não sei se vai ser na próxima semana, a gente ainda vai no backstage, a gente vai acertar as arestas aí, mas fiquem ligados que a gente vai falar para vocês o próximo tema, obviamente, assim por toda semana, mas temos dois temas aí já pensados, instrumentos mágicos e exercícios e técnicas com os elementos, que não deu para a gente passar aqui, né? A intenção era também passar aqui, mas não vai dar tempo. Tá bom, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada no IGTV da Caixa da Bruxa. E vai subir também pro YouTube da Caixa da Bruxa. Ajuda nós, tanto aqui no IGTV, no Instagram, quanto no YouTube. Se inscrevam no canal lá, tá? Participem aqui com a gente. Exatamente. Se inscrevam no canal do YouTube da Tati também, tá? Tati Aracne lá. E compartilhem esse vídeo, por favor, para quem gostar do assunto, né? Assunto bom tem que ser compartilhado. E é isso, meu povo. Gratidão mais uma vez. Semana que vem. Vocês são maravilhosos, Nara. Você que é. Agradeço a todos pela presença. Mais uma quarta-feira delícia com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela presença. Irmã amada, muito obrigada por tudo. Adoro as nossas quartas-feiras. Eu que agradeço. Obrigada por tudo, né, meu bem? Um beijo. Beijo, gente. Até a semana que vem. Até semana Tchau, que vem. tchau.